Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é sexta-feira, dia 28/4/2023. Chegamos aí já bem no finalzinho do mês de abril. Estamos, então, nos preparando para começar o mês de maio, que é o mês mariano, mês dedicado à nossa mãezinha Maria. Que possamos, então, fazer uma reflexão sobre como foi o nosso mês de abril, as coisas boas que aconteceram, as não tão boas assim, e continuar em oração, para que possamos fortalecer o nosso espírito e continuar a nossa caminhada. Continuando então as nossas reflexões, agora com a ajuda do livro 101 Coisas que Todos Deveriam Saber sobre o Catolicismo. E nós estamos falando sobre as crenças, as práticas, os costumes e tradições. No podcast de quarta-feira, nós falamos então sobre a anunciação e o nascimento de Jesus. Hoje nós vamos refletir vida e ministério de Jesus. Ao estudar as origens do catolicismo, é importante lembrar que Jesus de Nazaré era judeu. Ele nasceu em uma família judia e cresceu na tradição judaica. Por consequente, a herança e as crenças judaicas tiveram um papel essencial nos ensinamentos e no ministério de Jesus. Pouco é mencionado no Novo Testamento sobre os primeiros anos da infância de Jesus, até ele chegar aos 12 anos de idade. Nesse momento, os pais o encontram no templo conversando com os anciões, demonstrando que, mesmo com pouca idade, Jesus era uma pessoa de forte convicção e um orador eloquente e entusiasmado. De acordo com a Bíblia, o ministério formal de Jesus começou com João Batista, primo dele, filho de Isabel e Zacarias, também conhecido como precursor. João batizou Jesus no Rio Jordão. O batismo de Jesus foi um feito altamente simbólico, no qual a mensagem do seu amor se expressou no ato trino de arrependimento, perdão e purificação dos pecados. Imediatamente depois do batismo, Jesus retirou-se para o deserto da Judéia para um jejum de 40 dias. Ali, de acordo com o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, o Satanás sujeitou a 3 investidas ou tentações. Primeira, que para aliviar a fome, ele transformasse as pedras em pão. Segunda, que ele se lançasse de um pináculo para ver se os anjos o sustentariam. E terceira, que em troca de adoração ele teria o domínio sobre todos os reinos da terra. O tempo que Jesus passou no deserto é considerado uma preparação para o ministério. Durante o ministério, Jesus viajou por 3 anos por toda a Galileia, uma província pequena da antiga Palestina. A Galileia fazia parte do Império Romano. E, de acordo com os evangelhos, Jesus rezou também em Jerusalém e nos seus arredores. Quase imediatamente, a pregação de Jesus alargou as autoridades locais. Primeiro os fariseus, que praticavam uma aderência rígida às leis religiosas judaicas, depois os romanos. Quando algumas pessoas começaram a proclamar Jesus como rei dos judeus, os líderes religiosos judeus e o governo romano passaram a considerá-lo como uma ameaça. Muito bem, hoje, refletindo sobre a vida de Jesus, sobre o seu ministério, esse caminho de Jesus,
que deixou para nós muitos ensinamentos, para todos aqueles também que o acompanhavam. Entender a vida de Jesus, quando tudo começou, é muito importante para nós, porque conhecer esse caminho e conhecer Jesus é cada vez mais se apaixonar por Ele. É cada vez mais entender que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o autor da nossa vida inteira, do nosso levantar, do nosso andar, do nosso respirar, tudo tem Jesus. Tudo que os nossos olhos podem ver, a beleza que podemos contemplar, Jesus está presente ali. E tudo isso nos enche de alegria e saber e ter certeza que um dia nós iremos encontrá-lo, pois estamos fazendo um bom trabalho aqui, fazendo aquilo que Ele nos pediu, pregar o amor, levar a sua palavra. E ao ler a Bíblia, nós falamos primeiro da anunciação de Jesus, do nascimento e anunciação, quando a Virgem Maria recebeu a visita do anjo, dizendo que ela seria a mãe do nosso Salvador. Quando José também foi visitado pelo anjo para acalmar o coração dele, dizendo que ele seria o pai de Jesus. E tudo foi favorecendo da forma que Deus preparou. E aí então Jesus nasceu numa manjedoura. E desde pequenino já vinha sendo perseguido, porque Jesus, como ouvimos aqui, se tornou uma ameaça para as grandes autoridades e líderes religiosos daquela época, em que Jesus estava percorrendo seu caminho ali. E isso os amedrontava, porque Jesus, Filho de Deus, quantas pessoas não foram convertidas e começaram a seguir Jesus? E João Batista, seu primo, já anunciava que ele viria. Ele já falava isso. Por isso, aqui nós ouvimos dizer que João Batista, ele foi então o precursor. Não é isso? Aonde ele anunciava que Jesus estava vindo. E ali, Jesus, ao encontrar João Batista, foi batizado, pediu para ser batizado ali no Rio Jordão, onde João Batista batizava as pessoas. E é interessante lembrar a vocês que quando acontece o nosso batismo, o batismo das crianças, dos jovens e adultos, a pia batismal, que é um símbolo que está dentro da cerimônia do batismo, do sacramento, significa o Rio Jordão. E naquele momento que Jesus foi batizado, que ele entrou ali naquele rio, todas as águas do mundo se tornaram aptas para o batismo. E o Espírito Santo ali descendo sobre Jesus. A gente consegue até ver uma imagem que Jesus está no rio, com os braços abertos e por cima da sua cabeça a pomba branca, que significa o Espírito Santo. E dali, Jesus foi então jejuar por 40 dias. Lembrando que é muito forte dentro da Bíblia, nós ouvimos muito falar sobre o número 40, né? Ele é falado muitas vezes nas passagens bíblicas. E ali Jesus jejuando, fazendo as suas orações, se preparando para aquela sua caminhada, sabendo de todas as coisas que ele iria enfrentar, mas ali se preparando com o Pai para seguir o caminho. O demônio veio a tentá-lo, oferecendo tudo para ele. Olha, transforma essa pedra em pão, pula daqui de cima para que teus anjos possam te pegar, te sustentar para que você não caia. Tudo que você está vendo aqui, todo esse reino, se você me adorar, pode ser teu. E fazendo essa menção à vida de Jesus, claro que vocês já ouviram muitas passagens sobre Jesus. A gente reflete da vida de Jesus dentro da nossa vida.
quando Jesus vai para esse momento se retirar para fazer suas orações, e ele é tentado ali pelo inimigo. E quantas vezes nós também não somos? Porque ao longo do nosso caminho, a gente vai conhecendo muitas pessoas, vai conhecendo muitos lugares, e às vezes vão aparecendo propostas, como essas propostas que o inimigo fez a Jesus, só para testar a nossa fé, só para testar a nossa dignidade, para testar a nossa fragilidade. E quantas pessoas não se deixam levar por isso? Essas pessoas que fazem mal a outra, que roubam, que matam, que maltratam, elas são influência no inimigo, que deixou com que ele tomasse posse da vida delas e elas fizessem o mal ao próximo, porque Jesus, ele não fazia mal a ninguém. O demônio estava lá, falando na cabeça dele. Jesus poderia ter feito algo para que ele saísse dali daquele momento e não ficasse do lado dele, perturbando. Mas Jesus foi forte e resistiu às tentações. E nós, claro, não somos Deus, mas devemos ser firmes, devemos ser pessoas de oração, porque o nosso escudo é a oração. Sem a oração, a gente fraqueja, nós caímos facilmente. O inimigo com facilidade manipula a nossa mente. Olha, eu vi uma vez um padre dizer que muitas vezes acontecia com ele também. Uma pessoa enviou uma pergunta: padre, às vezes eu estou rezando e aí vem na minha cabeça uns pensamentos ruins. Isso é normal? E aí ele falou: é normal, comigo também acontece. Isso é o inimigo querendo entrar na sua mente. Então, quando isso acontecer, o que a gente tem que fazer? Repreender. Isso está repreendido em nome de Jesus. Afasta-se de mim. Eu sou de Jesus. Eu não quero viver um caminho de maldição e de perdição. Então, todas as vezes que você se sentir fraco, sentir que a sua mente está sendo invadida, que o inimigo está querendo apossar de você, tomar conta de você, repreenda. Porque Jesus, como nós ouvimos dizer, nesse nome há poder. E Ele tem o poder de transformar a nossa vida e de nos manter livres do inimigo. Assim como Ele passou por esses momentos, nós também passamos aqui. Mas pedindo a ajuda de Deus e confessando os nossos pecados, nós vamos nessa caminhada até alcançarmos a vida eterna. Desejo a você uma ótima e abençoada sexta-feira. O final de semana já está chegando, aproveite. Feriado também chegando, aproveite, descanse. Mas não se esqueça que é importante estar em comunhão com Deus, tá bom? Não se esqueça disso. Paz e bem a todos. Não se esqueça de deixar curtidas, não esqueça de deixar seu comentário e compartilhar a mensagem de hoje. Até o nosso próximo encontro na segunda-feira.